Boa tarde a todos. Em nome de Deus, eu declaro aberta a 23ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 15 de julho de 2024, biênio 2023-2024. Senhor secretário, por favor, faça a chamada dos vereadores. Boa tarde a todos os presentes. Atenção à chamada. Ana Paula Ferreira. Boa tarde, presente. Anderson Cristiano de Araújo, presente. Carlos Marques Bonfim. Presente. Cristiano Leite Ribeiro. Presente, Vossa Excelência. Emerson Cardoso Celestino. Fernando Vanucci Pepes. Elvésio Alves Badaró. João Carlos dos Santos. Presente. Luiz Alberto Dibe Canônico. Odair Matias. Presente. Rafael Alcântara Ranucci. Presente. Saulo Aparecido Mendes. Presente. Sebastião Angelino Ramos. Coro, senhor presidente. Muito bem, nós temos a leitura da ata. Pela ordem, Pois não? eu peço a leitura da ata, duas opções, presidente. Ou a leitura da ata ou que deixa para aprovação na próxima sessão, uma vez que a gente não teve acesso à ata. Não entendi, perdão. Dispensa sim, só se for unânime. Vamos ler, não tem problema nenhum. Faz a Então. leitura. Pode ler. Anderson, então, por favor, você que está secretariando para nós. Ata da reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, biênio 2023-2024, Estado do Paraná, realizada em 8 de julho de 2024. Ao 8º dia do mês de julho do ano de 2024, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, anexo ao Centro Cultural Galdino de Almeida, sob a presidência do vereador Rafael Alcântara Ranucci e secretariado pelo vereador Elvésio Alves Badaró, presentes ainda os vereadores a seguir elencados: Ana Ferreira, Anderson Araújo, Carlos Marques Bonfim, Fernando Pepes, João dos Santos, Odair Matias, Saulo Aparecido Mendes, Sebastião Angelino Ramos, Emerson Cardoso Celestino, Elvésio Alves Badaró e Luiz Alberto Dibe Canônico. Ausente o vereador Cristiano Leite Ribeiro. Havendo quórum regimental, a presidência deu início à sessão com a apresentação da número 190/24, a qual foi apresentada e aprovada, com dispensa de leitura pelo plenário. No pequeno expediente usaram a palavra os vereadores Odair Matias, Fernando Pepes, Carlos Bonfim, Ana Paula Ferreira. No grande expediente usou-se da palavra o vereador Odair Matias e Ana Paula Ferreira. Na ordem do dia constaram os seguintes projetos de matérias: projeto em segunda votação, projeto de lei 508/24, Executivo Municipal, que cria a Central Única de Vagas para Creches em Cornélio Procópio, com sede e fórum neste município. Projeto de lei 03/24, Elvésio Badaró, Rafael Ranucci, Ana Ferreira e Odair Matias, que revoga a lei 526/24, que declara de utilidade pública a Associação Reconecta Mulher, aprovados por unanimidade de votos em segunda votação, com dispensa de terceira votação. Projetos em primeira votação: projeto de lei complementar 093/24, Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de concessão de uso de imóvel público e da outras providências. Foi retirado de pauta pelo Executivo Municipal para melhor estudo da matéria. Projeto de lei 505/24, do Executivo Municipal, autoriza a exploração de loterias no município de Cornélio Procópio e da outras providências. Pedidos de informação: protocolo 138/24, Ana Ferreira, Fernando Pepes, Odair Matias, Ana Ferreira, Luiz Alberto Dibe Canônico, que solicita informações sobre o programa Criança Feliz. Protocolo 139/24, Ana Ferreira, Fernando Pepes, Odair Matias, Ana Ferreira, que solicita informações sobre a secretária. Protocolo 140/24, Fernando Pepes, Odair Matias, Ana Ferreira, que solicita informações sobre obras do Ginásio de Esporte 15 de fevereiro, Quinzão. Todos os pedidos de informação foram rejeitados em votação única e transformados em convites para que os responsáveis de cada secretaria virem para dar explicações sobre os questionamentos dos vereadores proponentes. Na oportunidade, o vereador Emerson Cardoso Celestino solicitou a palavra e, por estar ausente das votações, declarou voto contrário nessas matérias e pediu ao presidente que constasse em ata com relação aos faltosos, inclusive desde o início do mandato, que fosse descontado dos vereadores faltosos desde o início da sessão, daqueles que têm mais de 3 faltas seguidas, que fosse aberto procedimento administrativo para, inclusive, cassação desses vereadores, porque foi o único vereador que foi chamado a atenção desta casa por ter saído 5 minutos da sessão. Indicações: protocolo 137/24, Rafael
Alcântara Ranucci, que indica a instalação de bancos ao redor do Lago São Luís. Protocolo 141/24, Fernando Pepes Odair Matias Ana Ferreira, que indica asfaltamento na estrada entre o distrito de Congonhas até a divisa com Uraí. Protocolo 142/24, Carlos Marques Bonfim, que indica manutenção ou troca de bancos de madeira da Avenida Paraná em frente ao shopping. Protocolo 143/24, Carlos Marques Bonfim, que indica cobertura na Rua das Nações Unidas em frente ao Instituto do Rim. Protocolo 144/24, Carlos Marques Bonfim, que indica iluminação na Academia ao ar livre do Jardim Primavera. Nada mais havendo a constar, a presidência encerrou a presente reunião, da qual se lavrou esta ata e que segue aprovada, caso seja aprovada e assinada nessa oportunidade nos moldes regimentais do artigo 147, inciso 3º do Regimento Interno. Muito bem. Foi feita a leitura da ata, tudo certo? Sim, a única coisa que não constou que é a Secretaria da Criança, mas eu já falei com o Marrom, acho que é erro de digitação. Foi uma que eu entendi também. Tá. Aqui só fala secretária, a Secretaria da Criança. Acho que é isso, né? Só fazer a correção do nome, era isso, Ana? Isso, obrigado, presidente. De nada. Pessoal, hoje então, bom, a ata é isso. Então, a ata está em discussão, a ata está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata. Temos expediente. Expedientes, resposta ao requerimento 008/24, revitalização da linha férrea Vécio Badaró. Resposta ao pedido de informação 022/24, processo 407874/19 de Odair Matias. Resposta ao pedido de informação 085/24, Estradas Rurais, Fernando Pepes Odair Matias Ana Ferreira. Resposta ao pedido de informação 102/24, Santa Casa Odair Matias. Resposta ao requerimento 111/24, áreas de alagamento Carlos Bonfim. Resposta ao pedido de informação 120/24, reparo fiação Fernando Pepes Odair Matias e Ana Ferreira. Muito bem. Pessoal, hoje nós temos um convidado. Na semana passada nós pedimos pela presença dele, o Dirceu, que está aqui representando a prefeitura. Então ele vai utilizar agora o pequeno e o grande expediente, tá bom? Para conversar conosco, tirar qualquer dúvida que nós tenhamos. E caso haja tempo, depois a gente continua com os vereadores inscritos. Caso não haja tempo, fica para a próxima semana, tá bom? A gente tem até às 6h30 para conversar com o Dirceu. Dirceu, por favor, se você puder vir até aqui à tribuna, ou senta aqui do meu lado, ficar mais confortável, por favor. Esse todão. Pode sentar aqui, Dirceu, por favor. Pra gente que é grandão, só tem uma dificuldade, porque a cadeira está lá no chão. Dirceu, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Se você quiser dar um oi pro pessoal, se apresentar, e na sequência a gente começa a conversa, tá bom? Ok. Muito boa tarde, Rafael, presidente, os membros da mesa, demais vereadores aqui presentes também, a todos. Prazer estar aqui, estou à disposição para os esclarecimentos que vocês acharem necessários aí. Estamos à disposição. Perfeito. Senhores vereadores, senhora vereadora, então a palavra está aberta a todos os vereadores que queiram conversar. Primeiro, quem quer começar a fazer as perguntas? Pode ser, Todão. Fica à vontade, fica melhor. A gente vai intercalando, conforme vai vindo a lembrança. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Dirceu. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Primeiro, gostaria de perguntar para o Dirceu. Ele está aqui para responder a respeito do atraso nas obras do Quinzão em Cornélio Procópio. Foi um pedido nosso. Segundo consta, o prazo para a execução da obra venceu dia 12, segundo a placa demonstrativa da obra, dia 12 de junho. Primeiramente, eu gostaria de saber, o engenheiro Dirceu Funari que está assinando essa obra? Eu sou o fiscal da obra. Fiscal da obra. Sou autor também do projeto e sou fiscal da obra. Quem que é o engenheiro, Dirceu, que está assinando essa obra? A construtora? É a AL Construtora. A AL Construtora está assinando? E o engenheiro referente... O engenheiro hoje, o responsável, já mudou, começou com o engenheiro, hoje é o senhor Vanderlei, engenheiro,
Mas que não foi tá ele à frente. Foi ele que começou com... Não. Foi o Edson, um outro engenheiro, aí a empresa achou por bem mudar, questões internas deles lá, e hoje o engenheiro responsável é o Vanderlei. O Vanderlei. A pergunta que eu gostaria de fazer, Vossa Excelência, é o que já foi feito lá dentro do Quinzão, porque a obra está parada e a gente não consegue entrar para ver o que tem lá dentro, né? Parece que as portas estão fechadas. E há quanto tempo está dessa forma que está, em princípio? Eu vou fazer, Odair, se você me permite, só um breve resumo Claro. histórico dessa obra, eu acho Fique à importante vontade. para todo mundo entender. É uma obra, o órgão gestor é a Caixa Econômica Federal, um recurso através do Ministério da Cidadania, uma emenda do deputado Boca Aberta. O valor inicial dessa obra, ela estava orçada em 1.465.000. Deste valor, 1.300.000 era da emenda do deputado e o restante como contrapartida da prefeitura, né? Quando a obra foi licitada, o valor abaixou, obviamente a empresa deu um desconto lá, e esse valor abaixou para 1.241.000. Então, esse é o valor final da obra. Bom, a ordem de serviço dessa obra foi dada em junho de 2023, no início de junho. Dentro ainda do mês de junho, já foi feita a primeira medição. Eram serviços preliminares, demolição, arranca aqui, reboco ali, piso aqui, coisa rápida. Então, em junho mesmo, já foi feita a primeira medição da obra, estava correndo tudo bem, tudo tranquilo. Já para a segunda medição, houve um espaço grande. A segunda medição se deu só em novembro, né? Por uma série de razões que a empresa alegava lá, dificuldades, né? E a gente faz de tudo para que a obra avance. Então, o que está no nosso alcance, dentro da lei, a gente procura fazer, né? E para tentar de tudo para que a obra realmente avance. Inclusive, nesse período entre junho e novembro, foi notificado por escrito a empresa, eu trouxe até as notificações, nós já notificamos 3 vezes a empresa. E ela ligou o quê, Odisseu? Eles respondem, né, que estava com dificuldade em alguns tipos de materiais específicos que precisavam ser utilizados na obra, que a gente tinha definido, né? E, enfim, entre outras coisas lá, dificuldade de mão de obra, e, enfim. Isso foi em 2023? Isso em 2023. Bom, aí em novembro foi feita uma outra medição. Essa medição foi paga, tranquilo, sem problema, tudo certo. A obra retomou um ritmo normal. E em dezembro foi feita a última medição, que foi a terceira medição. Novembro do ano passado? Novembro foi feita a segunda, em dezembro foi feita a terceira medição. Essa foi a Depois última. eu posso até deixar o resumo aqui, né? Se alguém quiser depois dar uma olhada nisso, ainda se tiver alguma dúvida. Em dezembro foi feita a última medição, um valor já um pouco mais expressivo, foi feita umas calçadas externas, que davam um índice bom dentro da medição. Dirceu, Pois não. o que seria essa medição? A medição, quando a empresa executa a etapa que estava prevista no cronograma, a prefeitura vai lá e faz uma medição do serviço para poder pagar aquela etapa concluída, com um aval, obviamente, da Caixa Econômica, né? Então, a gente faz a medição aqui, manda para a Caixa Econômica, eles mandam o técnico deles lá, vir aqui verificar, confirmar se tudo aquilo que está sendo medido, né, foi realmente executado, e aí eles autorizam o pagamento. Então, para a gente, o termo técnico para a gente é medição. Em dezembro foi feita a última medição. Depois, para concluir a quarta etapa da obra, era necessário, entre outros serviços, colocar a manta na cobertura, que a gente especificou uma manta na cobertura para evitar aqueles problemas de infiltração que, por tantos anos, né, aconteceram ali no Quinzão e acabou estragando, né, piso, inclusive mais de uma vez, né? Aquele piso já teve que ser substituído. Então, nós pensamos nessa solução.
Aí a empresa, houve um impasse, porque a empresa dizia que, pelo preço que tinha sido licitado, eles não tinham mais condições de fazer aquele serviço. Né? Aí, mas como não tem? Vocês ganharam a licitação, deram, inclusive, um desconto. Como é que agora não tem? Ah, mas nesse período entre a licitação e agora houve uma variação. Isso acontece, é normal. Por isso se pede reequilíbrio de obras, está previsto na lei. Né, quando você comprova que realmente houve uma variação. Isso acontece muito, principalmente com obras de pavimentação, que a matéria-prima é a base de petróleo. Né? Então, às vezes, de um mês para o outro, acontece uma defasagem. Nesse caso, realmente aconteceu. Quando a gente faz uma planilha de preços para aprovação e para licitação, a gente utiliza preços referenciados, que são tabelas oficiais. Tabela SINAP, tabela do DR, tabela do Paraná Cidade. Então, nós vamos buscar, eu preciso fazer uma pintura especial, eu vou buscar lá naquela tabela quanto está pagando. É um índice oficial, nós somos obrigados a seguir, né, aquilo que está ali. E alguns serviços não tem em nenhuma delas, são serviços muito específicos, né? Não tem em nenhuma delas. Por exemplo, tabela de basquete, piso de madeira para quadra, é um piso especial, não é um piso de madeira comum. Essa manta de cobertura, isso não tem. Então, o que a gente faz? A gente pega 3 orçamentos e aí faz, na verdade, não é a média, é o preço mediano, que eles falam, não é nem o maior, nem o menor, é o preço que fica no meio. Então, isso passa a valer como referência para a empresa orçar em cima daquilo. Apresenta os orçamentos no processo licitatório. Olha, esse item foi feita uma composição de custo com o orçamento. Não está referenciado na tabela SINAP, nenhuma outra oficial. Aí, quando eles disseram, ó, não temos condição de fazer essa manta, a gente procurou o fornecedor que tinha entregue um orçamento para a gente, tinha fornecido um orçamento para a gente, justamente aquele que nós usamos como mediano. Fizemos um contato com ele e ele se prontificou a atualizar. Ele confirmou, realmente houve uma defasagem muito grande, porque essa manta é uma manta asfáltica. Ela tem uma borracha de um lado e uma película de alumínio do outro, para refletir o calor. Então, não é só para impedir infiltração. Ela também tem a função de proporcionar uma temperatura mais agradável para o ginásio. Eles deram esse novo orçamento. Então, nós fizemos um reequilíbrio, que a gente chama. Só desse item. Outros deveriam ocorrer, a gente já sabia. Mas como os outros estavam nas próximas etapas, piso, tabela, placar eletrônico, cadeira, vamos fazer oportunamente. Vamos fazer esse para eles cumprirem a etapa, poder pagar para a obra ser retomada. Então, nós fizemos esse reequilíbrio, apresentamos, eles não concordaram. A empresa não concordou. Né? E dava lá um reajuste significativo. Não, com esse preço nós não conseguimos fazer. Mas está aqui, ó, é o preço, a mesma empresa que orçou lá, orçou agora. Né? Então, a gente também não pode inventar. Né? A gente tem que ir baseado, né, nos dados que a gente tem, nas informações corretas. Né? E aí, entendeu-se por bem, né, reincidiu o contrato. Falou, nós não temos condição de continuar com a obra. Só que uma rescisão contratual, uma obra conveniada, ela tem que obedecer vários procedimentos. O trâmite é muito grande, né, é um monte de justificativo para lá, tem ministério envolvido, tem um órgão gestor, que é a Caixa Econômica, a própria prefeitura. São muitos procedimentos. E isso acaba demorando um pouco. Hoje, a obra está nessa fase de rescisão. Então, vou passar só um dado para vocês. Essa obra hoje, executada,
ela tem 41% executada. Então, a parte civil da obra está praticamente pronta. Falta o quê? Pintura, da parte civil. O restante é equipamento. Equipamento. Como eu disse, o piso, a manta da cobertura, cadeiras que vão ser instaladas lá, está previsto no projeto, placar eletrônico, esse tipo de coisa, né? Tabela de basquete e todos os equipamentos necessários. Então, a obra civil falta muito pouco. Mas nós não temos outra alternativa. Nós vamos ter que fazer um reequilíbrio de todos esses itens que estão faltando, né? Isso, obviamente, vai envolver a prefeitura colocar mais recursos, porque o dinheiro do convênio é aquele. Está ali, dali não sai mais nada, né? Então, toda essa diferença a prefeitura vai ter que arcar como contrapartida. Nós temos que pegar todos esses orçamentos, são preços que não são referenciados oficialmente, então nós temos que ir atrás das empresas, e também existe uma dificuldade muito grande, porque as empresas não querem dar orçamento para a prefeitura, porque sabem que não vão vender para a prefeitura, porque uma construtora vai ganhar e a construtora depois dá o serviço para quem eles quiserem, né? Então, eles consideram uma perda de tempo dar orçamento para a prefeitura, mas com muita insistência, né? A gente vai tentando ali, quase que implorando, né? E nós vamos ter que refazer isso tudo para essa obra ser relicitada. Então, ela está nessa fase agora de rescisão. A empresa tem um pequeno percentual para receber dessa parte da quarta etapa que eles fizeram, que dá uns R$37 mil. Então, nós temos que pagar isso para eles para poder reincidir o contrato. Só para concluir, Odair, para pagar, nós tivemos ali 2 problemas muito grandes, né? E a Caixa tem ciência disso. O primeiro, que assim que foi colocado toda a instalação elétrica da obra, refletores novos, toda a instalação elétrica foi substituída. Toda, não ficou 1 metro de fio antigo lá. Até ficou, mas foi descartado, né? Ficou embutido na parede, foi feita toda uma iluminação nova, tubulação nova. E, em dezembro, logo depois dessa última medição, que foi a terceira, a obra paralisou por férias coletivas da empresa, né? Programando para retornar em janeiro. Nesse período de tempo, roubaram todos os fios do quinzão. E essa obra estava sob a guarda da empresa. Esse é o nosso entendimento. A empresa, nós tínhamos pago já os fios, estava na terceira medição, foi pago. Mas, se você coloca uma torneira hoje na obra, amanhã você vai lá roubar a torneira, a prefeitura tem culpa? Não tem, então esse era o nosso entendimento. Aí começou aquela discussão, né? Não, mas eu não vou pagar, eu já coloquei. Não, enquanto a obra não tiver termo de recebimento, de conclusão, a responsabilidade é da construtora. Conversamos com o jurídico da prefeitura, só que a construtora alega, né, aquilo que vai de interesse, né, vai de encontro aos interesses dela. Ela alegou que não ia pagar. Para isso não se arrastar numa demanda judicial, que aí ia prejudicar mais ainda, e a gente ainda com a esperança que, né, vamos retomar a obra, vamos dar sequência, a gente fez um acordo, informal, mas fizemos um acordo. Vamos fazer o seguinte, para a gente não levar essa discussão para a justiça. A prefeitura dá o material que foi furtado e a empresa dá a mão de obra. E nós vamos refazer toda a parte elétrica lá. A princípio, eles concordaram. Falaram, tudo bem, assim dá para fazer. Então, ficou desse jeito, né? A prefeitura adquiriu os materiais de forma legal, tudo certinho. E, nesse meio tempo aí, outras coisas aconteceram. Eles instalaram um forro de PVC no palco e em outros ambientes do ginásio, o forro empenou. O forro empenou. Aí foi outra discussão, falou, empenou o forro, já estava pago o forro. Colocou, pagamos.
né? Aí vai daqui, vai dali, porque quando eu, como fiscal, eu não posso ficar o dia inteiro na obra, lógico. Eu lembro que o forro, quando foi colocado, eu cheguei num dia, eu olhei, eles estavam fazendo um serviço, depois de 3, 4 dias eu voltei na obra, o forro estava instalado. Aparentemente bonitinho, beleza, tudo certinho, legal. Pagamos o forro para eles. Quando o forro deu problema, que eles falaram, não, o forro nós não vamos mexer. O forro está aí. Aí eu fui lá olhar, medir, que aí tinha empenado, dava para a gente ver a espessura das lâminas, né? 6 milímetros. Eu peguei o código SINAP lá, que especificava o material que tinha que ser utilizado, lá falava de 8 a 10. Falei, está errado. Não, mas na planilha não fala quantos milímetros. Falei, fala. Na planilha tem um código SINAP de onde foi retirado esse preço. Lá no código SINAP tem tudo. Isso é normal, qualquer construtora sabe disso. Ó, lá está especificado tudo como é que tem que ser. Como é que ele tem que ser fixado, como é que é o montante, e, né, todos os detalhes ali, inclusive a espessura, de 8 a 10. Ah, mas não está na planilha. Eu falei, mas está. Está ali, é só ver. Aí outra discussão, e aí houve realmente um impasse. Não, o forro nós não vamos trocar. O forro nós não vamos trocar. Então, a situação que ocorreu lá foi essa, né? Aí, o que vai acontecer agora? Como eles não fizeram a reposição dos cabos que foram furtados, e como o forro que está lá não é o forro que estava especificado, nós vamos fazer a última medição dos serviços que foram pagos, que dá esse valor aí, aproximadamente R$37 mil. E aí, como vai rescindir o contrato, o fiscal da Caixa Econômica vem e faz um tipo de uma auditoria. Então, ele vai ver tudo que já foi pago até agora, a qualidade dos serviços, e, obviamente, ele vai detectar que está faltando o cabo e que o forro empenou. Aí, o que a Caixa vai fazer? Vai pegar dos R$37 mil que eles têm para receber e vai reter o valor referente a esses 2 serviços que já foram pagos. Né? A princípio, dá o valor, meio na tampa, assim, pelo serviço que foi feito e pelo forro, né? Não só a mão de obra, pelos materiais também. Então, é isso que vai acontecer. A obra atualmente está nessa fase de rescisão. Nós fizemos uma última notificação para eles há 15 dias atrás. Essa notificação vence quarta-feira, dando 15 dias para eles providenciar a substituição do forro e a colocação dos fios. Eles não vão fazer, a gente sabe que não vai fazer, né? Mas, orientados pelo jurídico da Prefeitura, nós fizemos isso, né? Vamos aguardar os 15 dias. Se eles não fizerem, a gente manda a medição para a Caixa Econômica, a Caixa vai mandar ao fiscal, e o fiscal vai ver que tem coisa ali para arrumar e vai descontar isso do que eles têm para receber. Então, o procedimento legal é esse. Eu tenho dados aqui, data da primeira medição, a porcentagem de cada uma delas, tenho cópia do contrato com a empresa. Então, se vocês quiserem, eu posso colocar depois à disposição de vocês. Sim, as documentações que foram pedidas para o senhor trazer para a gente... Olha, eu trouxe tudo aqui. A única coisa que eu não tenho acesso é a relação dos funcionários. Porque isso é uma coisa da empresa. Certo. É o que a gente vai lá ver, bom, hoje tem 10. Teve alguma prévia ou alguma especificação no contrato para que se contratasse funcionários de Cornélio Procópio ou de fora? Isso o senhor não Olha, não normalmente isso é uma recomendação. Eu não sei nem se juridicamente isso pode ser imposto, né, para Dirceu, a empresa. Foram 3 medições. A última, 3 até agora. A última em dezembro. Sim. 41% da obra o senhor disse que está pronta. Sim. Qual o valor que foi investido nessa obra até o momento que capacitou com 45% de construção? Olha, se a gente tirar o que eles ainda têm para receber, mas já está executado, só o que já foi pago para eles, R$383 mil arredondando. 383. Sim. E dentro disso, a rescisão vai ser feita com a empresa e nova licitação será feita? Aí vai ter que ser feito todo um reequilíbrio,
né? Vai ter que ser feita uma atualização de todos esses preços dos equipamentos, né? E aí depois relicitar essa obra para a conclusão dela. Não tem como. O valor total é de escapar. 1 milhão e 400. O valor da emenda, 1 milhão e 300. Né? Mas a gente não consegue fazer um projeto que bate exatamente, né? Então, às vezes, né, dá um pouco mais, você precisa trocar o paletó e o sapato também. Então, às vezes passa um pouco, às vezes falta, a gente complementa com outras, né? E assim, aí sobrou uma contrapartida para a prefeitura, inicialmente de R$165 mil. E isso, com certeza, vai subir bastante. A gente acredita, agora um comentário, eu fico chamando ele de zoião, a mania Pode de ficar à vontade, Lúcio, vereador. Cheio de formalidade, chamando de zoião, né? A gente acredita que dentro da licitação da prefeitura, senhor presidente, evidentemente que há uma análise de capacidade da empresa que vai participar, a capacidade financeira, a capacidade de equipamentos, a capacidade de geral. Isso tudo é exigido. Tem que haver isso, sim, evidentemente, que é uma regra do Brasil, não é? Sim. E a gente vê que a empresa, infelizmente, não teve essa capacidade para encarar uma obra desse. Sem citar nome aqui, mas a empresa é a mesma que estava executando a obra do Catupiri? Rescindiu. É a mesma que está executando a obra do Lago? Está uma dificuldade lá. Parece que houve... Do Lago? Do Lago. Parece que houve lá um entendimento para terminar e dar uma arrancada, uma pegada final lá, para terminar aquilo lá. Né? Mas a gente tem tido problemas... Sem nomes, Dirceu, é uma empresa com o proprietário de Cornélio Procópio, né? Sim. De Cornélio Procópio. Sim. Tá certo. Mais alguma? Dirceu, Cristiano, se você quiser continuar... Alô, agora sim. Bom, primeiramente, obrigado por vir aqui, Dirceu. Eu que agradeço a presença sua aqui é importante para a gente esclarecer tudo, e é muito bom ver aí um público bastante grande hoje na sessão, o que compensa a falta da transmissão pelo período eleitoral. Então, o objeto vai mudar, o objeto vai ser o restante da obra, é isso? O objeto é aquilo que é pago, o objeto vai mudar. Sim. Esse prazo você tem? Quanto tempo vocês levam para analisar o que já foi feito, como que vai mudar o objeto? Porque isso quem faz é o nosso departamento. Para fazer o reequilíbrio e a aprovação novamente na Caixa, demora um pouco, eu acredito que pelo menos uns 60 dias. Tá, só para tirar uma dúvida técnica dos jogadores de basquete, aí o zoião basqueteiro. Já sei o que é. O piso, obviamente, que é o melhor piso que pode ser colocado numa quadra de basquete. É uma tradição de Cornélio, uma tradição times de Cornélio. fora vinham aqui jogar e ficavam sempre, né, e é o mesmo piso que hoje se encontra no Moringão. A qualidade do piso. Nós vamos substituir esse peso ou vai ser essa mesma tecnologia de piso que nós vamos usar lá? Não, basicamente é a mesma coisa, né? Vai ser trocado, lógico, todo o piso, né? Um piso o que tem de melhor em qualidade de madeira, são vários tipos de madeira. Nós pegamos a melhor. Né? Marfim? Na época, marfim. Marfim, legal. Marfim. Então é um piso de marfim com amortecimento por baixo, como foi feito nas outras vezes que foi reformado. Sim. Beleza, eram essas minhas dúvidas. O grande diferencial é que a gente vai, de todas as formas, procurar evitar que a água caia. Esse piso, você tem um exemplo do que aconteceu no Moringão. Choveu a parte de baixo apodreceu. Aí falam que lavaram o piso, aí está uma briga na justiça lá também. A prefeitura foi lá e fez, para não ficar esperando a decisão, né, da justiça. Mas acabou com o piso. Molhou, não pode. É um piso que tem que ter um cuidado extra para cuidar dele, porque é o melhor piso de basquete que tem no mundo. Tem que ser uma pessoa, né, muito bem orientada, né, para cuidar, porque é uma coisa que pode durar décadas, se bem cuidado. Perfeito, eu só queria parabenizar pelo cuidado com o bem público, de rescindir o contrato porque não havia concordância dos materiais. Parabéns pela atuação. Nós tentamos de todas as formas, sabe? Com prazo, protelando... Conversamos com o jurídico, fizemos várias reuniões com a empresa, tentamos de todas as formas, assim, né, uma maneira de tentar avançar e concluir essa obra. Infelizmente, não foi possível. Dirceu, o dinheiro, então, ele está na conta desde que ano? Eu tenho aqui essa informação. Na verdade, a emenda é de 2021. Isso. 2021. Certo. Esse projeto ele foi finalizado em 2022.
é um projeto muito grande, né? A reforma inteira do ginásio, então envolve muitos serviços, muitos projetos, tudo que você está orçando, você tem que mostrar onde é que você vai gastar. Né? Então, eu não posso simplesmente falar, vou colocar 50 lâmpadas lá, aonde que você vai pôr? Né? Então, é uma coisa demorada. Aí, o projeto foi concluído em 2022, no final de 2022, e em 2023 foi feita a licitação. Tá. E o dinheiro, ele entrou na conta em que ano? 2022? Esse dinheiro, acho que já na aprovação da emenda, ele já foi depositado 2022. na conta. Aí o início da obra, junho de 2023. Tem mais porque isso rende. Da Caixa Econômica, esse recurso ele vai sendo reajustado. Né? Então, isso na hora de fazer a nova licitação, nós vamos pegar o saldo que tem lá na conta, né? E vamos trabalhar em cima disso. Né? Mas, como eu disse, não tem como escapar de um aporte financeiro forte da Prefeitura, mais uma vez. Ok. Se puder encaminhar para a gente a documentação trazida, Sim. senhor presidente, né, deixar para a gente fazer a análise. Sequência. Gostaria também já de aproveitar, já que o Dirceu tocou no assunto, esse é um dos pedidos, presidente, que a gente vai passar aqui, pedido de informação, reiterando, então, as informações sobre o projeto das pedras poliédricas da Estrada do Catupiry. Então, já aproveitar fazer esse adentro, como o Dirceu próprio já disse que teve problema na empresa, a gente também quer, né, porque senão nós vamos te chamar de novo, Dirceu. Mas não pode me chamar. Eu não... porque nós estamos passando também um pedido relacionado a essas Eu acho importante estradas. a gente prestar, não só para vocês, esses esclarecimentos, né, para todo mundo. É uma pena que não pode ser transmitido, né, mas isso pode esclarecer, né, muita gente que tem dúvida, não sabe o que está acontecendo exatamente. Né. A gente também está sempre à disposição da imprensa, quando a gente é, né, acionado, né, para prestar esclarecimentos, mas sempre tem uma parcela da população que não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, eu acho importante, e eu estou à disposição sempre que vocês precisarem, eu venho com o maior prazer aqui. Então, gostaria já de, então, pedir o apoio dos pares, então, quando a gente for passar o pedido de informação, presidente, para que a gente possa ter esses dados e explicar, assim como o Dirceu disse, levar para a população a transparência. Eu tenho algumas informações do Catupiry, eu não sou o fiscal da obra, mas, se vocês quiserem, a gente pode... Inclusive, já, se tiver... Viu, senhor presidente, o Dirceu foi chamado aqui para a gente ver o assunto sobre o quinzão, né? Mas eu estou à disposição, não tem problema. Vocês acharem outra também, melhor. Né, gostaria de acrescentar aqui que a emenda orçamentária do quinzão foi do deputado Boca Aberta, através do trabalho da Fundação Gol de Placa, o qual faz parte... o Anderson Araújo, o Sebastiãozinho. É verdade. Entendeu? A gente tem que destacar sempre isso aí, que essa emenda, sim, foi um trabalho de nós três, através da Fundação Gol de Placa. Isso que eu queria deixar registrado. Senhor presidente, então, em cima do que o vereador Saulo está falando, né, não tirando os méritos dos nobres vereadores, mas também destacar o Valdir Bueno, que eu tenho, inclusive, o vídeo, que é do dia 6 ou 7 de julho de 2022, o qual está no Facebook, à disposição de toda a comunidade, a qual o deputado Boca Aberta, ele mesmo vem e fala que o Valdir Bueno pediu essa emenda, inclusive, a princípio, era para 16 quadras sem condições, né, Dirceu? E depois, esse dinheiro acabou ficando somente para o quinzão. Então, a gente não pode deixar de destacar o Valdir Bueno, através também da Fundação Gol de Placa também, que fez o primeiro contato, inclusive, o Valdir Bueno faz parte da Fundação Gol de Placa. Na Rádio 104, que foi intermediado através do Gildo Alves, na rádio de Vossa Excelência. Esse recurso, inicialmente, estava previsto para pequenas reformas em várias quadras. Sim, 16 quadras. E depois de muita conversa... achou-se mais importante dar uma atenção especial para o quinzão, que sempre foi uma referência, né, o melhor ginásio, enfim, o mais importante da cidade.
Perfeito. Só para fechar, senhor presidente, me permita, a gente está satisfeito com a explicação do engenheiro Dirceu Funari, porém, me estranha muito as ações da empresa. E a gente vai partir para uma outra linha de investigação para saber sobre o potencial de capacidade dessa empresa e a maneira como ela venceu a licitação em Cornélio Procópio, que é o papel do vereador fazer. Certo? Muito obrigado, Dirceu. E a gente vai chamar você mais vezes, então, de uma vez que você foi detalhista, esclarecedor e deixou a gente com as dúvidas sanadas. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Perfeito. Senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal da casa. Odair, questão da empresa, a gente tem que investigar mesmo, sem dúvida. Mas não é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo, né? A empresa vem, ganha licitação, e muitas vezes ela vem, participa da licitação sem nem estar com condições de participar, daí acaba ganhando e não consegue cumprir ela. Rafael, existe um critério para participar da licitação. Sim. Que exige a capacidade da empresa, não um existe. critério Mas importante. Isso pode ser mascarado, Dair. Eles Pode pegam mascarar. um engenheiro que tem um acervo importante e colocam o engenheiro ali como se fosse do quadro técnico da empresa, isso é perfeitamente possível e legal, e acaba cumprindo com as exigências, né, com relação a isso. Então, isso é muito fácil. Muitas empresas utilizam, não tem quadro técnico, aí pega um engenheiro lá, experiente lá, e tal, pega o acervo do cara, apresenta o acervo, apresenta um vínculo, nem que seja um contrato. Supostamente são dados falsos, Dirceu. Não são falsos. Do engenheiro são todos verdadeiros, mas é o que a lei permite as Agora, empresas fazerem. Além disso, ninguém pode prever se a empresa vai entrar em dificuldades financeiras durante a realização do projeto. Ela cumpriu tudo. Olha, esses convênios, os editais... Eu não sei se eu vou quebrar ou não. Eles, normalmente, não é nem a prefeitura que elabora. São editais modelo do Paraná Cidade, da Caixa Econômica. Os caras procuram cercar de todas as formas. E as empresas... Mas a vistoria da documentação é a prefeitura, o departamento de licitação. Sim. A contábil é uma parte da equipe da licitação e a técnica nós é que fazemos. Conferimos se não mudar uma quantidade lá para dar um valor menor lá na frente. Você sabe por quê disso? Eu me estranho uma quantidade de recursos dessa, Rafael, 1.400.000 e uma empresa, né, felizmente, de Cornélio Procópio ter ganhado. Né? Não atraiu uma empresa com maior capacidade financeira, maior capacidade que venha de centros maiores. Isso é bom para a gente, que tem uma empresa que se capacitou, mas ela não supriu as necessidades da obra. Mas sendo que outras empresas poderiam... Segundo eu sei, não foi um pregão de uma empresa só, teve concorrência. Não entendi. Segundo as informações que eu perguntei para o pessoal da licitação aqui agora, foi um pregão com concorrência. Sim. Tiveram outras empresas que se habilitaram. Lógico. Essa empresa de Cornélio venceu a concorrência. Agora, são fatores imprevisíveis. Se o empresário vai ter dificuldades financeiras ou vai quebrar ao longo, nós estamos falando de 2 anos de execução de obra, 1 ano e meio de execução de obra. Ao longo disso, a empresa pode entrar em dificuldades. Nem sempre há a má-fé da empresa na hora que faz a licitação. Pode entrar em dificuldades financeiras ao longo do prazo. Sim, com o valor desse, essa empresa ter vencido algumas grandes empresas que poderiam se interessar por 1.400.000 de venda. Se interessaram, mas talvez não tenham oferecido o desconto que essa empresa ofereceu. O processo licitatório é um leilão ao avesso. Começou em 1 milhão, deixa eu ver os dados do Dirceu aqui que eu anotei. E o que eu acho interessante... Começou 1.450.000, né, Dirceu? Sim. E terminou em 1.210.000, é isso? Então, talvez as outras empresas não tenham se interessado em dar este tamanho de desconto, porque houve concorrência na licitação. Ganha por isso que ficou mais barato. Sim. Não, entendi. Não, e o interessante, ainda bem que mudou essa lei da licitação, pelo pouco que eu sei dela, que agora que nós estamos, né, que Cornélio está usando dessa lei, mas é interessante ver que a mesma empresa ela ganhou 3, né, Dirceu? Como você citou, 3 processos no nosso município, e os 3 com problemas, né? Então, assim... Então, é uma linha de investigação que a gente tem que seguir agora, senhores. Não é? Eu acho justo isso, a gente entender o que está acontecendo. É um ponto de vista que a gente precisa trabalhar. Sem dúvida. Obrigado. Obrigado, Dirceu. A prefeitura, obviamente, está atrás disso já. O Dirceu está aqui comprovando isso, né? Está investigando o que está acontecendo, até acontecer audiências públicas, né? Auditorias, o que for preciso, para que a empresa seja trocada por uma nova.
essa empresa não pode ser licitada antes da eleição, né, Dirceu? É uma obra que já foi iniciada. Pode então, acontecer? eu tenho que ver isso com o pessoal da Caixa Econômica. Se a gente, por exemplo, no caso de licitar, se a gente já pode iniciar essa obra dentro do período eleitoral. Dá uma olhada. Porque outras obras que não foram, não pode. A gente sabe disso. Só uma observação, a Ana Paula falou, houve um avanço na legislação, porque tinha empresas antes que vinham aí, davam 30%, 40%. E existe uma coisa que se chama inexigibilidade. Inexequível. Aí, quando a empresa dá um desconto maior do que 25%, ela tem que comprovar que ela é capaz de fazer a obra por aquele valor que ela propôs. Né? Isso eu acho um avanço importante, porque acaba tirando muito... eu não queria usar esse termo, mas acaba evitando, né, que empresas que só têm no papel a condição de participar, né, que elas realmente ganhem obras desse tipo aí. Né? Isso é um avanço importante. Não estava valendo ainda quando essa foi licitada. Perfeito, Dirceu. Pessoal, Ana e Odair, então, vocês que fizeram o pedido, né? Fernando. Pedido de informação, vocês gostariam de já conversar com o Dirceu hoje? Sobre... Nós temos da Catupiry. Eu gostaria também. Vamos fazer isso? Vamos. Posso pôr em votação? Nós temos mais meia hora, aproveitar que o Dirceu está aqui. Até porque, senhor presidente, parece que não pode reiterar um pedido que já foi feito. O secretário Anderson tem? Ou não? Segundo o jurídico, pode. Tem esse entendimento aí. Mas tendo em vista que ele não é o fiscal da obra, não vai falar oficialmente. Mas não vai falar, senhor presidente, não vai falar oficialmente sobre a obra. Seria interessante. Quem seria o fiscal da obra, sabe? Hoje é o Diogo. Começou com o Elvis espanhol, hoje é o Diogo Catarino. O Elvis se desligou da prefeitura e hoje é o Diogo Catarino que é o fiscal da obra. Eu peguei com ele algumas informações básicas, né, mas não muitas minúcias, porque no planejamento cada um tem a sua obra para cuidar. A gente procura ficar atento a tudo que está acontecendo, como secretário lá. Eu também tenho, além de secretário, eu também atuo como engenheiro, como fiscal, fazendo projeto, enfim. Então, a gente não consegue, né, estar o tempo todo em todos os lugares. Então, cada um sabe lá o que está fazendo e é responsável por aquilo. Mas, em linhas gerais, a gente tem as informações. Então, se vocês acharem melhor convocar o engenheiro responsável, a gente pode até vir junto com ele também. Se vocês quiserem um resumo, eu posso apresentar aqui. Porque a gente solicita, inclusive, documentos, né? Aí, então, se puder, numa próxima oportunidade, senhor presidente. Porque não vai estar oficial, né? Como o vereador Odair mencionou, a gente prefere daí de forma oficial para estar passando para a população a transparência que a gente é cobrado aqui, né? Dirceu, só para a gente ter o esclarecimento, que cargo você ocupa hoje na prefeitura? Secretário de Planejamento. Então, o engenheiro está subordinado a você? Quem? O engenheiro da obra, o fiscal da obra está subordinado a você? Na verdade, essa obra do Catupiry, ela foi projetada, contratada pela CEMURB. Uhum. O Diogo, como também o engenheiro Gerson se afastou da prefeitura, está licenciado, está cedido para um outro órgão, o Diogo tem usado o espaço físico, que, graças a Deus, a gente tem um espaço, né, bons equipamentos, um espaço confortável para toda a equipe trabalhar. E ele tem utilizado aquele espaço, mas, na verdade, ele é ligado à CEMURB, ele não está ligado ao planejamento. Perfeito. Perfeito, então. Eu acho que podemos deixar, então, o Dirceu livre agora. Ele veio pronto atendimento aqui, nos atendeu na primeira convocação. E, se precisar, a gente convoca o secretário e o funcionário Diogo. É Diogo, né? Diogo, que está responsável por isso, engenheiro, para uma próxima sessão para conversar sobre o assunto, tá bom? Tudo bem para vocês? Tudo bem. Perfeito? Então tá, Dirceu, nosso muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Seja sempre bem-vindo aqui, a casa é sua. Obrigado, e Rafael. obrigado por ter atendido a gente com tanta rapidez, tá bom? Obrigado.
Mais uma vez, muito obrigado ao Dirceu pela presteza em nos ajudar aqui e nos auxiliar em algumas dúvidas. Pessoal, nós temos agora 23 minutos de grande expediente. Temos inscritos? Para o pequeno expediente 3, para o grande 1. Vamos fazer na sequência todos no... Pequeno. No 3 no pequeno. 3 no pequeno, pois não. Então, por favor. Primeiro inscrito no pequeno expediente, vereador Odair Matias. Muito bom. Mais uma vez eu cumprimento a todos. Peço permissão para falar como estou, senhor presidente. Claro. Alguns acompanhamentos que fizemos pela cidade durante essa semana. Desculpe. Temos recebido, inclusive com a resposta do nosso amigo que participou de uma discussão na internet, eu sempre esqueço seu nome, perdoa, filho. Wagner. Sempre prestativo e discutindo a respeito de coisas que interessam a comunidade. A empresa terceirizada da Sanepar, senhor presidente, está pedindo aqui um equipamento para pessoas que fazem, evidentemente, cadastrados na Sanepar, que é realmente um sonho bem antigo nosso, para combater a ligação de esgoto clandestino na cidade. Pelo que tudo indica, é isso. Não é? Fazendo umas avaliações das residências, e o percentual é muito grande. Porém, dentro dessa atividade da terceirizada, está colocando como condição uma multa de 60 dias para esses credenciados na Sanepar, para esses consumidores. E muitos são pessoas que estão em dificuldade financeira gravíssima, pessoas que vivem com auxílio do governo e que não têm condições de pagar por esse equipamento. Então, eu quis trazer para os senhores vereadores aqui essa dificuldade, que logo vai chegar nos senhores. Logo vão chegar e falar assim, olha, a Sanepar está exigindo aqui, sob pena de multa, que eu compre um equipamento. Parece que, além de tudo, ainda tem a caixa de gordura que estão exigindo, e alguns equipamentos, como ligação de esgoto, a ligação de esgoto no cano da rede Sanepar também vai custo acima de R$200, se eu não me engano, posso estar errado, aproximadamente isso, né, Wagner? E agora deixaram para a última hora e vai dar um desespero nessas pessoas, porque aumenta a taxa aumenta a gasolina, aumenta o gás, vai aumentando as coisas e as pessoas estão desesperadas. Como é que nós vamos pagar? Então, está aí um problema que logo, logo vai vir à mesa dessa casa e a gente vai ter que discutir. Chamar a Sanepar, terceirizada, e ver se alguma saída para essas pessoas, para que elas não sejam lançadas, né, a pagar uma multa. Alguns falaram de R$600, que hoje em dia, para quem depende do auxílio do governo, para quem está com dificuldade financeira, isso realmente é um problema muito grande. Senhor presidente, ainda dentro dos acompanhamentos, nós estamos bem preocupados com a questão das estradas rurais de Cornélio Procópio. Mais uma vez deu polêmica, mais uma vez a prefeitura não conseguiu atender os produtores, mais uma vez ficaram na mão e fizeram aqui as devidas observações e as suas promessas diante da Câmara de Vereadores, que somos nós representantes da população, e não atenderam, eu acho que nem 30% do que foi aqui prometido. Já estamos em julho e os produtores rurais, não chamem os produtores rurais para uma janta entre eles e o secretário de infraestrutura da prefeitura. Vai dar problemas. Eu tenho visto coisas absurdas, não é? Deles pagarem do bolso para poder escoar a safra numa cidade que é essencialmente agrícola, onde é a atividade econômica mais importante, disparada do município. Então, fica aqui o meu protesto a respeito dessa situação, porque a prefeitura não consegue adequar mais e readequar as estradas rurais de Cornélio Procópio. O prejuízo é incalculável. Entre eles, pessoas ficarem isoladas em suas propriedades, com crianças tendo que ir para a escola e pessoas doentes não podendo chegar na cidade para serem atendidas pelos nossos postos. Então, realmente, é uma situação que chegou ao patamar de não paciência, esgotou. Os produtores rurais estão abelha. Mais um. Outra situação que estamos aqui deixando claro é a minha preocupação com a vacinação de poliomielite em Cornélio Procópio. Eu não sei se todos têm as mesmas informações que eu tenho, mas em consulta a um site de uma pesquisadora do Brasil a respeito de prosperidade
e qualidade de vida das cidades brasileiras, Cornélio Procópio foi classificado como muito fraco na cobertura vacinal de poliomielite. Para não me estender muito, pesquisem os senhores que estão acompanhando aqui a respeito do risco que a Organização Mundial de Saúde disparou a respeito da volta da poliomielite no Brasil. O risco é altíssimo. Poliomielite é paralisia infantil, senhores. Nós temos que acordar para isso. A nossa cobertura vacinal foi dada como muito fraca. Então, a gente precisa de esclarecimentos a respeito desse detalhe importantíssimo. Fechando agora, fica aqui o meu protesto educado, porém incisivo, contra a falta da transmissão ao vivo da Câmara, com todo o respeito a Vossa Excelência, mas nós temos pesquisado que é possível, senhor presidente, é possível transmitir as sessões ao vivo, e nós vamos levar essa discussão até o finalzinho, enquanto pudermos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Próximo, por favor. Vereadora Ana Paula. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde a todos que talvez irão nos acompanhar pela TV Câmara. Não sabemos quando. Também deixo aqui a minha insatisfação por não ter a divulgação das sessões, embora a gente verifique que em outros municípios, assim como o vereador Odair colocou, e muito bem colocou, é realizado. Infelizmente, Cornélio, a gente vê que estamos com essa dificuldade, mas realmente vamos fazer um debate caloroso a respeito dessa situação. Vereador Odair, dizer que, a respeito da vacinação poliomielite, infelizmente, a gente vê que os números realmente são alarmantes, tanto que as doenças estão voltando, né? E até prontamente estamos ansiosos até para a resposta do pedido de informação do vereador Anderson, que foi passado aqui, que inclusive foi a respeito da vacinação contra a poliomielite, que sempre foi feita em crianças dentro de hospitais e que depois a saúde ela é dinâmica e ela sofre algumas mudanças, porém, realmente, a gente precisa trazer informações de que precisa ser realizadas essas vacinas. E aconteceu aquela situação, né, vereador Anderson, que acabou deixando a gente numa situação ruim a respeito se foi feita a vacina, se foi feita errada, enfim, mas isso nós vamos ter o retorno daqui a uns tempos no pedido de informação pelo vereador Anderson. Dizer ainda, agradecer aqui o pessoal do Cutiano, que faz, que seria, né? Primeiro, agradecer, dizer que, assim como eu, vereador Odair, vereador Fernando, vereador Dib, nós conversamos a respeito dessa modalidade, que é uma lei aqui no nosso município, é uma lei que foi passada pelo vereador Ledimar Gomes, na época, lei número 25 de 2020, aonde dispõe sobre o reconhecimento da modalidade Cutiano como patrimônio histórico-cultural do município e estabelece normas para a realização de rodeios. Dizer que essa lei foi aprovada e sancionada, e nós estamos passando agora um pedido de informação, solicitando se teve esse cumprimento no último rodeio, que foi no distrito de Congonhas, e se teve a comprovação do cumprimento dessa lei. Interessante que a gente acabou de falar sobre licitação, sobre convênio, enfim, dizer que a prefeitura ela precisa realmente estar melhor estruturada, vereador Anderson, porque a gente vê que foi passado também por processo de licitação às empresas, e chegou até nós informações de que realmente não foi cumprido essa lei, né? Dizer que essa modalidade Cutiano, ele é um padrão totalmente brasileiro,
teve origem na necessidade de acalmar animais chucros. A gente até pesquisou, né, vereador Odair, para a gente entender um pouquinho mais. E como o nosso município ela tem como cultural essa modalidade, cavalgada, enfim, isso muito nos chamou a atenção. Só dizer a respeito da lei, concluindo, não dizer que eu vou falar mais da lei a hora que a gente estiver na discussão, mas dizer que a primeira festa originou em 1956 em Barretos, e daí ela, decorrente disso, que teve a primeira festa lá do peão boiadeiro em Barretos. Tem as regras, né? E o vereador Dibe, com certeza, ele iria também acrescentar aqui comigo, são regras que não tem prejuízo para o animal, lembrando que qualquer competição, né, vereador Carlos, qualquer tipo de esporte existe os erros, mas aí nós vamos estar conversando mais ali na hora da discussão do pedido de informação. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, vereadora. Próximo. Vereador Carlos. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, mesa, vereadores, público presente, em bom número aqui, muito obrigado pela presença. Bom, eu dou sequência aqui sempre aos pedidos aqui de indicações, né, que a comunidade nos pede, e mais uma vez eu peço aqui ao Departamento de Obras que dê uma atenção nessa questão dos bueiros também em nossa cidade, né? A gente trabalha bastante forte nessa questão, porque quando precisa, né, o bueiro falha. Então, a gente quer aqui que os bairros estejam de acordo. E nós temos um probleminha ali no Jardim Veneza, na rua José Maria Lucas, né, que tem ali um bueiro danificado há algum tempo. Então, passamos isso aqui ao Diogo, e ele diz que vai providenciar. E também no Jardim Ouro Verde, ali na rua Ana Pereira Casemiro, também bueiros em manutenção, há uma necessidade. Então, no Jardim Veneza e no Jardim Ouro Verde. É claro que tem outros locais também que necessitam, né? E a gente pede à comunidade para que faça um protocolo na prefeitura ou entre em contato aqui com a gente, ou até com outro vereador, para a gente poder fazer esse trabalho aí de manutenção. E eu quero também agradecer a equipe ali por retirar e já começar uma manutenção nos bancos ali em frente ao shopping, né? Semana passada começou ali um trabalho, bancos quebrados, né? Uma situação muito feia até ali, e com perigo até de acidentes. Então a prefeitura já está mexendo ali nos bancos em frente ao shopping. Acredito aí que mais alguns dias teremos já uma revitalização naquele local. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Próximo. Grande expediente, inscrito vereador Odair Matias. Nós só temos o Odair no grande? Só Odair. Odair, se você for usar a palavra, tem 10 minutos, tá? Ao invés de 15. Eu vou declinar para a gente ir direto à ordem do dia, ok, senhor presidente? Tá ótimo. Então, foi declinado. Então, agora nós passamos à ordem do dia. Senhor secretário, por favor, projetos em primeira votação. Projetos em primeira votação. Projeto de Lei 505/24 do Executivo Municipal. Ementa. Autoriza a exploração de loterias no município de Cornélio Procópio e dá outras providências. Possui emendas esse projeto. Possui emendas o projeto. Perfeito. O projeto está em discussão, então? Pela ordem. Pois não. Senhor presidente, a gente sabe que teve um pedido, através do vereador Fernando, a gente quer saber se consta o solicitado por ele no corpo do projeto, que a gente não teve acesso. Eu até vim para a reunião hoje da Justiça às 14h e redação, mas não teve reunião, né? E aí eu gostaria primeiro de saber se teve o retorno, se tem o parecer jurídico da Câmara Municipal. Está com o parecer, Alfredo? Da comissão. Perdão. Tem o parecer da comissão, assinado pelos vereadores Elvésio Badaró, Carlos Bonfim. Parecer jurídico. Parecer jurídico. Não tem, certo. É o seguinte, pessoal, o nosso funcionário público, como vocês sabem, de carreira, é o Rafael Brocher.
Não, eu sei. Só para explicar um pouquinho. Para o pessoal que está aqui com a gente no plenário hoje. O Rafael está de férias, está afastado, né? Teve um filho e não está trabalhando por um certo período. Nesse período, quem assume as funções dele é a Tati, certo? Que ela é advogada da Controladoria da Câmara. A Tati, obrigatoriamente, tem que defender a Câmara em qualquer situação como entidade, ou seja, caso o Ministério Público venha e faça alguma pergunta, alguma indicação, algum pedido mesmo, alguma decisão que eles tomem, a Tati é quem representa a Câmara hoje como advogada. O Rafael Brocha era afastado, ele deve voltar daqui 30, 40 dias, porém, a Tati não tem obrigação de assinar o parecer como advogada. Até porque, haja vista, o parecer do advogado é um parecer opinativo, tá, gente? A gente sempre explicou isso aqui, eu explico desde o início do meu mandato. Não importa se os 4 advogados que nós temos na Câmara assinassem pareceres, todos dizendo a favor ou contra, a favor ou contra. O que vale é o parecer da comissão. Por isso que os vereadores formam essa comissão. A comissão hoje de Justiça e Redação é o vereador Badaró, que não está no momento, o vereador Carlos e o vereador Fernando, que também não está no momento. São 3 vereadores em cada comissão sempre, para que não haja empate. Esse é o motivo, né, de existirem as comissões. Temos 2 votos favoráveis da comissão e o Fernando não assinou, provavelmente com voto contrário. Então, o parecer da comissão está aprovando o projeto e o parecer opinativo do advogado nós não temos. Tá ok? Continua em discussão. Senhor presidente. Pois não, Ader. Vou. Mas pode falar, pode falar. Só vejo o que nós estamos discutindo aqui para os amigos que estão no plenário e aqueles que porventura vão assistir, é a criação de uma loteria, não é? Uma loteria municipal, que abre precedentes de todas as ideias, para a gente saber quem é que vai gerir, quem é que vai olhar por isso, de uma forma que dê segurança jurídica para a gente. Qual a empresa, como vai ser feita, se a empresa tem capacidade. Essas emendas que a Ana vai apresentar aqui, que nós fizemos, com base exatamente nesse sentido, de dar segurança jurídica para o município montar uma loteria municipal, em que as empresas, ou a empresa que for capacitada, ela tenha exatamente o que faltou para a empresa que está fazendo a obra no Quinzão, não é? Exatamente. É isso que a gente gostaria. Agora, o projeto ele vem sem essa segurança no nosso ponto de vista. Por isso, sem segurança jurídica e sem o parecer do advogado da Câmara de Vereadores, nós precisamos trabalhar em cima. Nós não podemos simplesmente autorizar a Prefeitura a fazer uma loteria e lá na frente a gente não sabe quem que é o próximo prefeito, o que vai acontecer, quem que vai comandar esse filão. Pode gerar oportunidade, pode gerar problemas, não é? Então, nós, como vereadores, nós precisamos garantir a segurança jurídica desse projeto. Para isso, fizemos as emendas. E a gente pede para que as emendas sejam aprovadas pelos vereadores. Sim. Podemos destacar as emendas, então? Estamos discutindo, já pode ser discutido? Ainda temos que discutir. Sim. Pessoal, Então, é por isso que nós estamos inseguros quanto a esse projeto, porque ele não está cercado de segurança jurídica. Entenderam? Esse é o argumento que nós estamos aqui trazendo para os senhores, ao juízo dos senhores, para que a gente possa, não é, fazer um projeto, pelo menos, cercado de condições que dê segurança para fazer isso, para fazer a loteria. Sem problema. Pessoal, as 8 emendas que vocês fizeram, todas elas têm um parecer favorável da Tati, não tem assinatura, mas todas ela pesquisou e todas são constitucionais, então a gente pode colocar em discussão e em votação. Então nós vamos colocar agora uma por uma delas, tá? Vamos discutir uma por uma de cada vez. Depois nós votamos o projeto com as emendas que forem aprovadas ou não. Senhor secretário, por favor, então vamos começar a ler. O senhor lê a emenda, depois nós discutimos, votamos e assim vai, as 8 vezes, tá? Vamos à primeira, então, por favor.
Emenda modificativa ao projeto de lei 505/24, que autoriza a exploração de loterias no município de Cornélio Procópio e dá outras providências. Artigo 1º. Altera a redação do inciso 1º do artigo 2º, conforme: somente poderá ser credenciada para exploração de modalidades lotéricas no município de Cornélio Procópio pessoa jurídica regularmente constituída segundo as leis brasileiras vigentes, com sede e administração no país, que, visando a obtenção do credenciamento, deverá apresentar documentação rígida acerca da respectiva habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômica e demais exigências exigidas pela legislação licitatória, devendo também conter certificações acerca da adoção de práticas dedicadas ao fomento do jogo responsável e à proteção de vulneráveis, e ainda quanto à certificação da rigidez e da lisura de programas e equipamentos a serem utilizados na operação das modalidades lotéricas do município, que deverão ser auditáveis. Muito bem, essa é a primeira emenda dos vereadores. Ana, todas as emendas são vocês 4 que fizeram? Sim. Tá. Ana, Odair, Fernando e Dib, que não estão presentes hoje, fizeram 8 emendas, então, ao projeto. Essa é a primeira emenda, está em discussão a emenda. Senhor presidente, pois não? Vem justamente de acordo com aquele que o vereador Odair colocou, a respeito da pessoa ela ter um nome, ela ter uma procedência, né, ela ter uma transparência. Então, a gente conta com o apoio dos pares para que, dessa maneira, o projeto ele fique mais seguro, né, para a nossa votação. Perfeito. Continua em votação a primeira emenda. Só um detalhe, o que a gente pesquisou é que vocês basearam as emendas na cidade de Pato Branco. Sim. E o projeto em si, Ana, foi feito pela prefeitura baseando-se no projeto lá de Foz do Iguaçu. Só para esclarecer, a maioria das cidades agora já estão fazendo aí para poder arrecadar dinheiro para o município, né? Goste ou não de loterias ou não, a maioria das cidades vão fazer isso aí. Então, essas emendas foi baseada lá em Pato Branco, é isso, né? Na verdade, em partes, vereador. Na verdade, a gente baseou em Pato Branco, porém, nós baseamos também nas empresas que já fazem a loteria. Nós pegamos a experiência de quem já possui a empresa que já faz, independente do município. Essa, se o senhor procurar, eu estou com o projeto de Pato Branco aqui também, o senhor vai ver que não é igual, não tem essa de Pato Branco também. Realmente, a loteria ela vem de encontro para melhorar para o município, para trazer realmente dinheiro para o município, só que a gente precisa de uma maior segurança. Esse o senhor vai ver que o senhor não vai encontrar na legislação de Pato Branco, não. Esse realmente a gente pesquisou para a empresa ela vir com total segurança aqui no nosso município. Tanto que o parecer é favorável, né? Continua a discussão. Coloco em votação, então, a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovada, então, a emenda. Próxima. Artigo 2º. Acrescenta incisos ao 2º do artigo 2º. Para a participação no processo de credenciamento, é necessário confirmação de qualificação técnica mínima. Comprove a operação de qualquer modalidade lotérica prevista na Lei Federal número 13756 de 2018 por no mínimo 12 meses consecutivos em estado ou país de ambiente regulado, podendo ser emitido por ente privado ou público. Licença emitida por regulador governamental que comprove a operação lotérica pelo período mínimo de 12 meses. A segunda emenda está em discussão. A emenda está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Reprovada a segunda emenda. Próximo. Senhor presidente. Pois não. Se eu soubesse, eu teria discutido um pouco mais essa emenda antes da votação. Aqui está deixando bem claro, e essa daqui também não tem na prerrogativa de Pato Branco, mas que a empresa ela tem que ter, no mínimo, um ano no mercado de atendimento. Os vereadores não vão argumentar porque votaram contra essa emenda?
Mas existe alguma empresa? A dúvida é se existe empresa já capacitada. Existe, nós pesquisamos. Porque é uma coisa nova, né? A dúvida é a seguinte, Excelência, se a gente não estaria limitando a 2 ou 3 empresas, direcionando o processo licitatório, não abrindo para todas as empresas participarem do processo licitatório, que abrirá a possibilidade de jogos aqui. Ao exigir vários fatores que a maioria das empresas não apresenta, a gente pode incorrer em risco de estar contaminando o processo licitatório, Excelência, só por isso. Na verdade, Qualificação técnica. a qualificação original... técnica está na primeira, nós aprovamos. Daí. O que diz aí é 12 meses de prazo. Não, é técnica também. A original, senhor presidente, ela diz, no artigo 2º, a exploração das modalidades lotéricas da Lotonor, que inclusive já está nominando a lotérica municipal, e a gente vai colocar também um artigo desse, compete ao Poder Executivo por meio de autarquia, secretaria municipal específica ou alternativamente por parecer público-privado, na condição de concessão, permissão e organização credenciada. A única coisa é que a gente pede para que tenha a participação do credenciamento pessoas, empresas que comprovem a operação de qualquer modalidade lotérica prevista na lei federal por, no mínimo, 12 meses consecutivos do Estado ou país de ambiente regulado, podendo ser emitido por ente privado ou público. Licença emitida, que é uma licença, nós pesquisamos, quem já trabalha com a empresa, para não correr risco de amanhã a empresa dá, de novo, acontecer a mesma situação que está acontecendo nesses 3, Lago São Luís, Catupiry e Quinzão, para que não aconteça, licença emitida por regulador governamental que comprove a operação lotérica pelo período de, no mínimo, 12 meses, porque senão amanhã chega, e vou usar o termo aqui, um picareta, querer colocar a loteria municipal no nosso município, vai ser aprovada. Então, isso aqui só está pedindo que ele tenha um ano de experiência, 1 ano de nome no comércio, que ele seja credenciado na fonte responsável. Vossas Excelências tinham entendido o teor dessa emenda? Não, sem problema, Ana. Sim, todos leram as emendas, eu li as 8 emendas, tenho minha convicção se eu votaria, né? Caso eu precise votar, eu sei quais são os meus votos, e todos os vereadores também leram. E mesmo assim, vereador, nós vamos correr o risco de colocar um picareta aqui? Ana, eu tenho meu voto de desempate. Os outros vereadores votaram contra. A decisão final é contra, essa emenda não passou. Não cabe a mim mudar isso. Se vocês quiserem discutir melhor cada uma das próximas 6 emendas, discutam, por favor, eu peço só antes da votação, tá? Para a gente não bagunçar o nosso ordenamento aqui. Vamos para a 3ª emenda, por favor, senhor secretário. Artigo 3º, altera a redação do artigo 3º do projeto 505/24. Produto da arrecadação total obtida por meio da captação das apostas ou da venda de bilhetes da loteria municipal por meio físico ou virtual será destinado ao sistema de transporte público coletivo, devendo ser observado em cada modalidade lotérica explorada, no mínimo percentual destinado pela União para a mesma finalidade, ao financiamento de ações e de projetos e ao aporte de recursos de custeio da política pública de modalidade urbana, ao pagamento de prêmios, ao recolhimento do imposto de renda incidente sobre a premiação e à cobertura de despesa de custeio e de manutenção da operação da loteria municipal, ao custeio de ações e projetos de acessibilidade e de inclusão das pessoas com deficiências ou idosas, ao custeio e execução de planos, programas e projetos voltados à promoção e defesa dos direitos das mulheres. O Poder Executivo disciplinará a forma da entrega do produto da arrecadação prevista no caput deste artigo. No caso de vir a ser vedada a exploração de alguma modalidade de loteria, o concurso pela publicação de nova lei federal, o município poderá explorar a atividade até que sejam custeadas e quitadas todas as obrigações já assumidas. A 3ª emenda está em discussão. Pela ordem? Pois não. Bom, agora, depois dessa, eu vou explicar, vou passar todos os artigos na íntegra. Bom, a gente vota, o artigo 3º, ela diz que a destinação do produto da arrecadação das apostas ou da venda de bilhetes da Lotonor respeitará as obrigatoriedades impostas pela legislação vigente e o saldo
remanescente será definido por decreto do Poder Executivo. Essa sim, vereador Carlos Bonfim, a gente pega um exemplo de Pato Branco, que a gente achou que se encontrava numa melhor forma, né, no melhor molde para a gente estar colocando aqui no município, que, além de dar a segurança para onde vai ser o dinheiro, também para, inclusive, se acaso acontecer de acabar a loteria da noite para o dia, essas pessoas não saírem também no prejuízo. Então, está especificando melhor, essa sim a gente pegou de acordo com o Pato Branco também, que também está em fase de não está funcionando, colocou ainda, a gente nem sabe ainda se vai dar certo nessa modalidade. E a gente pede o apoio dos pares para que seja aprovado. Continua em discussão a emenda. Está em votação a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda. Próxima. Artigo 4º. Altera a redação do artigo 4º. Serão revertidos à Fazenda Pública Municipal para aplicação em ações prioritárias de cultura, segurança e projetos de desenvolvimento do esporte os valores dos prêmios que não tenham sido reclamados no prazo de prescrição pelos apostadores e contemplados. Está em discussão a terceira emenda. Pela ordem. Quarta? Perdão, gente. Quarta emenda, então. Por favor, Ana. Artigo 4º, projeto original. Serão revertidos à Fazenda Pública Municipal para aplicação em ações prioritárias de cultura, segurança, saúde, assistência social e em programas e projetos de desenvolvimento do esporte, os valores dos prêmios que não tenham sido reclamados no prazo de prescrição pelos apostadores contemplados. Aqui, também, mais uma vez, a gente pega a exemplo de Pato Branco e, simplesmente, a gente só tira um pouco das secretarias que a gente sabe que não consegue comportar todas, então a gente colocou nas que possivelmente, como a saúde, a educação, ele já vem dinheiro, montantes maiores, a gente só afunila, então é só ir para o esporte, cultura e transporte. É só isso. Continua em discussão a quarta emenda. Está em votação a quarta emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Reprovada, então, a quarta emenda. Próxima. Artigo 5º. Altera a redação do artigo. É de responsabilidade exclusiva dos agentes operadores da Loteria Municipal a fixação dos valores das apostas, os bilhetes previamente numerados e as respectivas frações de cartelas raspáveis e outros produtos lotéricos a serem cobrados dos apostadores, observado o disposto nas normas de proteção e de defesa do consumidor, especialmente a Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, e alterações posteriores, notadamente no caput e no inciso 10º do artigo 39. Está em discussão a quinta emenda. Pela ordem. Pois não. Projeto original. É de responsabilidade exclusiva do município a fixação dos valores das apostas e dos bilhetes e qualquer outro produto lotérico a ser explorado, observando o disposto nas normas de proteção de defesa do consumidor, especialmente a Lei Federal número 8.078, de 11 de setembro de 1990, e alterações posteriores, notadamente no caput e no inciso 10 do artigo 39. Aqui, senhores, a gente coloca, tirando a responsabilidade que antes era somente do executivo do município, e coloca a responsabilidade, na verdade, nos agentes operadores da loteria municipal. Afinal, são eles que vão estar à frente, e não o executivo. Também seguindo uma alteração por Pato Branco. Acho bem coerente essa emenda. Continua em discussão, então, Obrigada. a quinta emenda. Está em votação a quinta emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a quinta emenda. Próxima. Artigo 6º. Acrescenta parágrafo único ao artigo 7º. Parágrafo único.
Para fins de parceria, concessão ou permissão, será necessária a análise de requisitos técnicos em que se apresentem, no mínimo, plano operacional, comprovação de capacidade operacional do sistema, com certificação por entidade independente devidamente reconhecida, garantias de execução do contrato e pagamento da outorga. Está em discussão a emenda? Pela ordem. Pois não. Artigo original. O Poder Executivo adotará diretamente ou por meio de parceria, concessão ou permissão os sistemas de garantia que julgar conveniente à segurança contra a adulteração ou contratação dos bilhetes. Aqui, senhores, mais uma vez, entra em conflito a lei, uma vez que não pode ser tratado como parceria. Tem que ser como convênio, porque toda parceria que envolve recurso tem que ser vista como convênio, né? Lembrando que o convênio nada mais é do que uma forma de se ajustarem entre partícipes a realização de interesse comum, mediante multa de colaboração. Então, aqui, até na redação, embora a gente não tenha, vereador Odair, um parecer jurídico, aqui consta errado, porque aqui mexe com recurso. Só para lembrar, Excelência, que no primeiro parágrafo nós aprovamos a emenda de Vossas Excelências, possibilitando a parceria público-privada. Então, sim, é uma modalidade viável, não é convênio, é parceria. Isso, convênio, é só essa a mudança. Não, então, nessa emenda, Vossa Excelência está suprimindo a palavra parceria, mantendo não, apenas vereador, a palavra convênio. Não, vereador, não estou suprimindo. Se Vossa Excelência puder ler novamente a emenda de Vossa Excelência, o texto que Vossa Excelência propõe. Leio sim. Parágrafo único. Para fins de parceria, concessão ou permissão, será necessária a análise de requisitos técnicos que foi reprovado, em que apresentem, no mínimo, plano operacional, comprovação de capacidade operacional do sistema com certificação por entidade independente devidamente reconhecida, garantia de execução do contrato de pagamento da outorga. Sim, mas tem que trocar, vereador. O senhor pegou o original? O original ele fala aqui. O Poder Executivo adotará diretamente ou por meio de parceria, concessão ou permissão os sistemas de garantia que julgar conveniente à segurança contra adulteração ou contratação dos bilhetes. Aqui a gente só está pedindo para colocar como convênio, porque a partir do momento que coloca a palavra de convênio, tem essa troca mútua de valores. Continua em discussão a emenda. Está em votação, então, a sexta emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Reprovada a sexta emenda. Próxima. Artigo 7. Em todo projeto onde se lê Lotonor e o Lotoeste, altera-se para Loteria Municipal. Está em discussão a sexta emenda. Pela ordem. Sétima emenda, perdão. Sétima emenda. Lembrando que aqui já está sendo denominado a empresa não ganhou, a gente só pede para que a empresa tenha como loteria municipal e não Lotonor ou Lotoeste, que o Lotoeste faz Ctrl+C, Ctrl+V e o Lotonor talvez estaria já direcionando uma empresa. Bom, isso, qual loteria, vereador? Porque a estadual é Lotopan. Nós perguntamos, inclusive, para o jurídico, não foi, Alfredo? A respeito, e nós chegamos a esse entendimento. Parecendo um erro de digitação aqui. Erro de digitação, Alfredo? Então, a gente peça... Questão geográfica, né? Estamos isso, no norte, a gente pede... A gente... Não é que a gente não gosta, vereador. Aqui dá-se a impressão que já tem o nome da loteria, que ainda não entrou. E já com o nome de Lotonor. Já nasceu cheia de problemas. Aqui é uma lei municipal, mas aqui nós estamos falando de uma loteria municipal. É uma questão, por isso que a gente pede de norte e oeste, pessoal. Sim, vocês não entenderam. Lotonor é norte do Paraná. Nós conversamos, inclusive, com o jurídico. Está aqui o Alfredo. A princípio, não foi esse entendimento. Senão, nós teríamos tirado. Voto na loteria municipal. Loteria municipal. Deixa o municipal.
loteria municipal. Vamos. Continua em discussão, então, a sétima emenda. Está em votação a sétima emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a sétima emenda. Vamos para a última emenda, por favor. Artigo 8º altera a redação do artigo. Os produtos lotéricos terão circulação adstrita aos limites do município de Cornélio Procópio e poderão ser explorados por meios físicos, eletrônicos e na forma online com outros municípios por meio de convênios próprios. A oitava emenda está em discussão. Pela ordem. Pois não. O projeto original, no artigo 8, ele fala: os produtos lotéricos poderão ser explorados por meios físicos e eletrônicos em todo o território municipal. Parágrafo único. Poderá ser firmado termo de parceria com outros municípios para a exploração dos produtos lotéricos da Lotonor. Ou seja, aqui mais uma vez, vereadores, coloca a situação de parcerias. Então, a gente pede para que seja, né, que nada mais é trocar por convênio próprio, porque o convênio, essa palavra ela precisa porque ela diz ser entre municípios. Então, não pode ser usado como parceria, porque essa seria somente para organizações sociais. Então, como envolve o recurso, mais uma vez a gente pede para que seja trocado por convênio próprio e não parcerias. A oitava emenda continua em discussão. A oitava emenda está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. A aprovar, então, a oitava emenda. Encerrou, certo? Eram todas, né? Muito bem. Então, nós temos a primeira, terceira, quinta, sétima e oitava emendas foram aprovadas. A segunda, a quarta e a sexta foram reprovadas, ok? Agora vamos, então, ao projeto com as 5 emendas que foram aprovadas. O projeto está em discussão. O projeto está em votação com as 5 emendas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. A aprovado em primeira votação com 2 votos contrários. Justificativa de voto? Pois não. Embora tenha sido aprovado algumas das emendas, eu identifico ainda que não me sinto segura, primeiro, por não ter o parecer jurídico dessa casa, e segundo, pelo fato de que não foram todas as emendas aprovadas, entre elas algumas de muito peso, na minha opinião. Já agradeço os pares pela votação favorável nas outras emendas, mas uma pena não ter sido aprovado com todas, até mesmo porque nós tivemos parecer favorável jurídico, né? Justificativa de voto, senhor presidente. Só lembrando às pessoas que estão acompanhando que nós acabamos aqui, nós não, né, os vereadores, a maioria dos vereadores aprovaram a abertura de uma lotérica, da loteria municipal, sem um parecer jurídico que a gente possa observar e ter segurança. Os advogados que eu conversei, todos eles falaram, sem as emendas, não dá. Então, aqui está a justificativa do meu voto. É um projeto que pode, no futuro, dar problema para o município. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadores. Vamos agora, senhor secretário, por favor, aos projetos em apresentação. O 093 foi retirado, tá? O primeiro. Qual? 93? O primeiro, é. Projeto de Lei Complementar 097/24 do Executivo Municipal ementa da nova redação ao inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar número 76/24 e da outras providências. Projeto de Lei 509/24 Executivo Municipal ementa, autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de 2024. Projeto de Lei 510/24 Executivo Municipal ementa, autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de 2024. Muito bem. Vamos agora aos pedidos de informação, por favor. Protocolo 145/24, Ana Ferreira, Fernando Pepes, Odair Matias, Luiz Canônico, ementa, reitera pedido de informação sobre o projeto de pedras poliédricas na estrada do Catupiri. O pedido de informação está em discussão. Pela ordem. Senhor presidente, como a gente havia conversado anteriormente com o servidor Dirceu, como deixou à disposição, eu acredito, né, vereador Odair, que não teria problema se a gente fizesse da mesma maneira um convite,
Ou, se for para aprovar, a gente passa como pedido de informação, mas se já não for para aprovar, a gente fazer um convite, porque são respostas simples. Acho interessante o secretário estar aqui, né? O engenheiro esclarecer. Diogo. Então, a princípio, a gente pode fazer como convite, então, e não como pedido de informação. Querem transformar? Os 2 autores do projeto estão aqui, faltam 2, não tem problema, vocês representam. Vamos colocar em discussão, então. Os vereadores desejam transformar o pedido de informação em um convite para que o Diogo, nosso novo engenheiro, venha na próxima sessão. Está em discussão esse pedido para transformação. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o pedido, então. Por favor, o Marrom, faça um convite ao Diogo, tá? Que é o engenheiro da prefeitura, para que ele venha na próxima semana aqui tirar algumas dúvidas nossas, por favor. Próximo, senhor secretário. Protocolo 146/24, Ana Ferreira, Fernando Pepes, Dair Matias, Luiz Alberto Dibe Canônico, ementa. Solicita informações sobre o cumprimento da Lei 506/20 no rodeio do Distrito de Congonhas. O pedido está em discussão. Pela ordem. Pois não. Senhor presidente, quero continuar colaborando a respeito desse pedido do cumprimento, que nada mais é o cumprimento da lei que foi aprovada, sancionada, né, pelo prefeito municipal, onde dispõe o reconhecimento da modalidade cutiano como patrimônio histórico-cultural do município e estabelece normas para a realização de rodeios. Lembrando aos senhores que foi gasto quase R$300 mil, e até que a gente tenha conhecimento, a lei não foi cumprida, né? Então, por isso que a gente pede e conta com a aprovação de Vossas Excelências, porque se houve o cumprimento ou não, e se houve cópia do meio de comprovação. Dizendo ainda, tá, que se essa lei ela não foi cumprida, na verdade, quem nos procurou não é com a intenção de confusão, nada nesse sentido, porém somente que a lei seja cumprida daqui para frente, porque se é uma lei que foi passada, que foi aprovada, ela tem que ser cumprida. Né? A gente não sabe se foi erro, né, do pessoal da licitação, embora a gente ache que eles têm uma culpa também, né, porque para a pessoa que faz a licitação, o mínimo é saber das leis municipal. Foi, inclusive, levado informações até para a vice-prefeita, enfim, falando da lei. Então, a gente quer saber se realmente não houve, para, posteriormente, se não houve, a gente fazer o pedido para que essa lei seja cumprida. Uma vez que Cornélio aí, ela representa um valor histórico muito forte a respeito de rodeio, de passeio, né? Vocês sabem da minha opinião a respeito dos animais, porém, pesquisando, a gente vê total segurança na aplicação dessa lei, tanto que foi aprovado aqui nessa casa. Né? Ela tem as regras, então é um pedido nada mais do que se foi, e se foi, mostrar para a gente, e se não foi, posteriormente, nós vamos pedir para que seja cumprido daqui para frente, para que não tenha risco, inclusive, de uma improbidade administrativa pelo não cumprimento da lei. O vereador Cristiano está dando risada, o pai de Jesus, mais uma vez, sarcástico, para vocês verem como é difícil, principalmente ser mulher nessa casa de lei. Está aqui vocês, que também muito difícil trabalhar na Casa de Leis, Vossa Excelência. E para vocês verem o nível do respeito. E aí Vossa Excelência já viu uma prova de cutiano, Excelência? Senhor presidente, Vossa Excelência já viu, já assistiu? Encontra muitas vezes na internet falando que a gente tem a falta de respeito. Mas é bom que a comunidade veja isso. É muito bom que veja, porque sim, a gente Excelência. Simplesmente está passando que a gente quer saber se foi cumprido, a gente quer o histórico. Se não foi, nós vamos pedir, enquanto vereadores, para que se cumpra, e a gente pega um colega dando risada em cima daquilo que a população nos cobra. Não, então, esse é o respeito do vereador para com a comunidade. Acabou?
Bom, agora Acabei, é minha vez. mas tenho direito à réplica. Agora é minha vez, Excelência. Primeiro, eu tenho todo o respeito à comunidade. Todo mundo aqui sabe do meu compromisso, do tanto que eu gosto de rodeio. Eu acredito que Vossa Excelência nunca tenha visto uma prova de cutiano, não sabe o que é cutiano, e já apresentou lei nessa casa que dificultaria a realização de eventos sequestros no município. Então, temos que separar aqui o joio do trigo, né? Quem está a favor do rodeio e quem está só surfando um momento por uma onda eleitoral. Esse é o primeiro negócio que nós temos que separar aqui. Segundo, Excelência, a lei do vereador Edmar é muito bem feita, só que ela não prevê sanção. A lei é uma lei que reconhece um patrimônio imaterial do nosso município, e não só do nosso município, do Brasil inteiro. Todo mundo que conviveu e viveu dentro de uma fazenda sabe o que é a dificuldade de domar um animal e quanto é necessário de habilidade e coragem para estar lá em cima para fazê-lo. E essa modalidade simplesmente traz para a pista, com regulamentos pertinentes, a realização dessa prova. E é importante que toda vez que houver um evento equestre em Coronel Procópio, essa prova seja realizada. Eu acho a prova mais tradicional e mais bonita do rodeio de Coronel Procópio. Infelizmente, no dia 1º de maio, na cidade de 1º de maio, na realização da prova de cotiano, houve um acidente. Muitos de vocês aqui estavam lá, inclusive, e conhecem a história do acidente. Um cavalo, por um acidente e não por erro da modalidade, faleceu na prova. E isso abriu um procedimento, não é investigativo, um procedimento de apuração do que havia ocorrido naquela prova. O nosso edital foi lançado dia 17/5, ou seja, 12 dias depois. O nosso edital prevê, lá no preâmbulo do edital, porque estava sendo escrito ao longo desse prazo, a existência da lei e a realização da prova de cutiano. Acontece que, a partir de uma recomendação de que não fossem realizadas provas de cutiano até que a apuração dos fatos de 1º de maio acontecessem, vereadora, nós tomamos por cuidado, a comissão organizadora, bem como a prefeitura, bem como o licitante e os advogados da prefeitura, de não realizar neste evento, exclusivamente, por conta de uma recomendação para que o bem-estar animal fosse preservado, de que aquele levantamento dos fatos que aconteceram em 1º de maio demonstraria se houve uma falha do rodeio ou se foi uma fatalidade. Todos nós que trabalhamos em rodeio sabemos do carinho dos tropeiros pelo cavalo, de como os tropeiros cuidam dos seus animais. E nós vamos ter certeza que vai ser uma fatalidade. Só que, por enquanto, não podíamos realizar a prova. A prova estava impedida de ser realizada. A documentação está toda aqui, Vossas Excelências receberão a documentação. Só quero lembrar, Vossas Excelências, que, para respeitar quem está aqui, quem gosta do rodeio, a gente tem que entender do que está falando e não pode usar isso politicamente. Isso aqui é uma coisa séria, faz parte da vida de todas essas pessoas. E as informações que Vossa Excelência tinha não eram completas a respeito da realização do rodeio. O rodeio foi realizado dentro de todas as normas possíveis do rodeio, acatando a recomendação para o bem-estar animal de que esperasse o levantamento e a apuração dos fatos em 1º de maio, para que se realizassem novas provas de cutiano no Paraná inteiro, não é só no município de Coronel Procópio. Então, às meninas da licitação e a todos aqueles que trabalharam na elaboração do edital e também na realização do rodeio. Meus parabéns, vocês tiveram juízo. Vocês acataram uma recomendação que leva em conta o bem-estar animal e a preservação da modalidade. Porque se a gente comete um erro aqui e a gente repete, talvez, uma mesma falha que aconteceu em 1º de maio, podíamos ter problemas na realização, através de liminares, de outros eventos sequestros no nosso Estado. Então, a comissão organizadora, a prefeitura e ao pessoal que organizou a licitação, os meus parabéns. Fizeram tudo com juízo e acatando recomendações de instâncias superiores ao município de Coronel Procópio. A documentação será entregue e eu espero que nos próximos dias a gente, quando for discutir assuntos aqui, entenda um pouco melhor dos assuntos, que eu tenho certeza que se eu passar uma prova de cutiano aqui, Vossa Excelência não sabe dizer o que é. Senhor presidente, eu peço a palavra. O senhor Depois acabou, Tadão? réplica. O senhor acabou? Como o senhor disse a ela, acabou? Muito bom. Então respeite agora para a gente poder falar da mesma forma que o senhor foi respeitado. Entendeu? Ela recebeu informação da equipe que trouxe a ela as informações. Então o senhor foi muito infeliz em sugerir que ela está fazendo uso disso como política, sendo que aqui estão as pessoas interessadas nessas informações. A Câmara de Vereadores insiste em ser prefeitura com esses vereadores que estão aqui. Eles não são prefeituras, não são funcionários do prefeito e agem como se fosse. Isso é um desrespeito. É chegar a olhar aqui para vocês e falar como se prefeito fosse, como se secretário fosse. Nós temos que trazer as informações da prefeitura e não ficar aqui bajulando o prefeito e atacando a única vereadora mulher que se interessa por rodeio. Então, com todo respeito às pessoas que fazem isso, já está na hora de acabar. Está na hora de parar.
As pessoas que vieram pedir para a gente, para a Ana Paula, foram as pessoas envolvidas, estão aqui. O senhor vai falar para ela que ela está usando de política. Eu não acabei, vereador. Eu estou aguardando Vossa Excelência acabar. Então, por favor, eu não acabei. Estou aguardando. Agora, se o senhor sugerir que isso é demagogia, Isso é absolutamente sendo demagogia, um bajulador do prefeito... Não sou bajulador, é Vossa Excelência, hein? É você sim. Vê como fala comigo. E, ó, está interrompendo a minha fala. E é isso que vocês fazem aqui. É isso que vocês fazem. Chama a gente de falta de respeito, de demagogia, e simplesmente bajula. Esquece que são vereadores, vocês são fiscais da prefeitura. Chega a ser irritante eu ter que explicar isso e as pessoas acharem que sou eu também. Eu não. Nós recebemos informações da população, trazemos aqui, e o senhor ridiculariza, dá risada na cara dos outros, como se fosse o bambambam. Deixa a prefeitura explicar. Eles Vossa querem Excelência. saber da prefeitura, não de você. Vossa Excelência, você se exalta toda vez, Senhor isso é presidente, natural. direito à réplica, por favor. A oposição sempre faz isso nessa casa, procura usar os assuntos de interesse da população contra a prefeitura. Eu não citei o prefeito, não falei do prefeito, eu falei da equipe que fez a licitação, falei da equipe que realizou o rodeio e da comissão organizadora do rodeio. Não falei do prefeito, não tenho procuração nenhuma do prefeito para falar em nome dele. Se tivesse, Vossa Excelência teria uma vida muito mais difícil aqui no Parlamento de Cornélio Procópio. Esse tipo de ação, Excelência, não precisa ser feita na Câmara de Vereadores. Esse pedido de informação não seria necessário. Bota em dúvida uma festa maravilhosa que agradou a população de Cornélio Procópio, agradou a população do Distrito de Congonha e de toda a região. Tivemos dias superlotados lá no rodeio, com a participação da população, e todos gostaram da festa. A não realização do rodeio de Cutiano é um mero detalhe que não deveria ser nem pauta das nossas ações, porque a lei não prevê penalização, Excelência. A lei prevê só a realização das provas e não prevê penalização nem da prefeitura, nem dos entes organizadores da festa, por não realizar o Cutiano. Obviamente que o meu sonho é fazer um festival de Cutiano em Cornélio. 50 montarias por noite com um prêmio bom. Neste momento, ela estava impedida a realização da prova de Cutiano. E Vossa Excelência traz à tona aqui, querendo fazer demagogia, como sempre fez. Vamos lá para a réplica. Fala em nome de vocês, são demagogos. Senhor presidente. Por favor, Ana. Bom, primeiro, eu não trouxe em xeque a comissão que realizou ou não. Não conheço vocês. Passei o pedido, de acordo com o vereador explicou brilhantemente, a gente é procurado não só para responder e ir atrás dessas situações, mas como fiscais de outras. E se é lei no município, talvez o vereador não saiba a função do vereador, é fiscalizar cumprimento de lei. Talvez ele esteja aprendendo agora, no último mandato dele aqui nessa casa. Em segundo, demagogia é o que Vossa Excelência faz. Primeiro, faltando como falta, que inclusive, presidente, fiz questão realmente de saber sobre a ata, porque eu, quando entrei no meu tratamento para o câncer, Vossa Excelência chegou para mim e falou sobre a situação das 3 faltas consecutivas. Eu sou uma das poucas vereadoras que não tenho falta e não tenho medo de dar cara a tapa, e não faltei 3 vezes consecutivos. Mesmo passando por tratamento de quimioterapia, estive aqui representando a população sempre. Só peço que explique, Ana, que eu avisei você. Sim, não. Vossa Excelência pra ninguém explicou achar que eu para eu tava- ter o cuidado Exatamente. de que realmente não pode ter 3 faltas consecutivas, Exatamente. como a gente vê que alguns vereadores fazem nessa casa, desrespeitando a população e não tendo cumprimento da legislação, porque realmente tem que ser chamado suplente. O vereador pode ser cassado por isso. E isso foi o que estava, inclusive, hoje, nessa ata que a gente leu logo mais aqui, nesse plenário. Segundo, realmente não entendo de rodeio. Eu sou enfermeira. Tá? E comigo, Vossa Excelência, não pode discutir saúde, como já tentou várias vezes tentar ser secretário da saúde aqui também. Tá? Demagogia, eu não vou nem questionar a minha vontade de falar para o senhor o que eu acho da tua posição a respeito de demagogia.
tá? Eu te respeitei. Você pode realmente ter pego todos esses papéis. Você, não vou nem falar na onde você enfia eles, porque não vale a pena. Agora, uma coisa é certa. A única coisa que está em pauta aqui é se houve cumprimento da lei que foi passado no ano de 2020, a partir do momento que vira lei, tá? A partir do momento que vira lei, população, quando for assistir, ela tem que ser cumprida. Se não cumprir, tem risco de improbidade administrativa. E aqui, eu não estou falando que houve, eu estou passando um pedido, nós estamos passando um pedido para ver se foi cumprido. O que chegou para a gente aqui não foi. E se não foi, a gente tem que entender, porque, como eu disse, para os pares foram gastos mais de R$300 mil nesse rodeio, que, de fato, agradou muito a população. Eu, particularmente, como o vereador bem disse... É contra. Você vai deixar eu falar, Pai de Deus? Tá falando. Pai de Jesus? Está falando. Porque você já sabe tudo. Está falando. Então, eu, particularmente, sou contra a agressão com animais. Eu nunca escondi isso. Sempre trouxe à luz da comunidade. Quando o vereador Dib passou o projeto a respeito dos animais para catar papel, eu, vereador Rafael, vereador Dib, de fato, nós fomos contra. Por quê? Porque é um trabalho estressante, um trabalho que prejudica o animal. Agora, nunca eu fui contra a parte cultural do nosso município, que a gente sabe, porque eu moro aqui, vai fazer 44 anos, e a gente sabe que passeada com um cavalo, que eu nem sei se é esse o termo, que eu não sou, de fato, obrigada a saber, tá? Nunca foi contra, mesmo porque esse pessoal que faz, assim como a empresa que passou, vocês sabem a respeito de horário que o cavalo pode andar, quantidade de quilômetro que o cavalo pode andar, isso tudo é para o profissional saber. E eu nunca fui contra. Fui contra a judiar de animal, sou contra o carroceiro a trazer realmente a coleta de papel, de entulho, que seja em cima do animal. O texto de não é por isso... O senhor quer usar Usaria a parte? a palavra, eu vou fique ser à vontade, educado, Excelência. eu vou te dar. Vai, fala, vereador, Então, que o senhor está o desesperado. texto, não Depois, tô vereador desesperado, presidente, eu só peço para eu retornar. Deixa ele soltar o veneno. Vai lá, vereador. Desesperado é Vossa Excelência. Quem tem veneno aqui, todos sabemos, é Vossa Excelência. Quem faltou com o decoro parlamentar ao sugerir palavras de baixo calão na Câmara foi Vossa Excelência. Nós estamos aqui discutindo um tema, um único tema. A necessidade ou não desse pedido de informação. É só isso. Simples assim. É só isso. Não precisava, Vossa Excelência usou esse tema, que não é um tema pertinente ao mandato de Vossa Excelência, como Vossa Excelência aqui mesmo reconheceu. Reconheço que Vossa Excelência tem muito conhecimento na área de saúde, mas muito pouco conhecimento na área rural do município de Cornélio Procópio. O que nós estamos discutindo aqui é o seguinte: havia uma recomendação superior à ordem municipal, uma recomendação estadual para não realização de provas de cutiano naquelas semanas. Essa recomendação foi acatada pela prefeitura, Senhor presidente, inclusive posso retomar, destacada. porque está sendo repetitivo, eu não terminei a minha fala. Destacada no. Posso retomar? Pessoal, cada um usa o seu tempo, gente. Não, à luz do seu tempo, mas eu preciso de réplica, vereador. São o senhor mesmo viu que o vereador está falando que eu estou usando de demagogia. Não. Eu não sou obrigada, de fato, saber tudo, porém eu sou obrigada a representar a todos. Independente se é cavalo, saúde, educação, estrada rural, pavimentação. Todos nós somos obrigados a representar. Eu fiz o meu dever de casa quando eu me prontifiquei a ser vereadora do município, que é o mínimo estudar e saber qual é a função do vereador. Agora, eu não admito de verdade usar que eu estou sendo demagoga. E de verdade, o presidente, inclusive, sei sim do que aconteceu em 1º de maio, inclusive o dono do cavalo e o competidor está aqui. Se alguém tiver dúvida, ambos estão aqui, o dono do cavalo está aqui. Isso poderia realmente ter acontecido, será investigado, não como Vossa Excelência está sendo apurado, tá não tem investigação, Excelência. Enfim, o que eu estou discutindo aqui houve cumprimento da lei? Vossa Excelência... Dá licença, vereador. É que Vossa Excelência houve cumprimento da lei? Entender. Se houve, prove. Se não houve, isso é um segundo momento
Então, que eu vamos lá. peço daí, inclusive, mais uma vez, a participação de vocês, para saber se Cornélio vai continuar sendo um puxadinho legislativo do município, porque eu vou precisar deles para aprovar, senão o pedido, de fato, não sobe, para a gente ter a resposta da pessoa específica, ou se vai continuar do jeito que está e sendo reprovado e descaso para a população. Pessoal, muito bem. Em nenhum momento já o foi pessoal da suficientemente comissão discutido. não foi colocado em xeque. Não foi colocado em xeque, simplesmente a gente só quer um entendimento porque Vamos pôr em porque votação, nós a estamos em Vossa fiscal e Excelência. precisamos provar, precisamos trazer à luz, à clareza, o que foi acontecido. São R$300 mil, onde a prefeitura, Pessoal, totalmente a prefeitura, gastou. Não teve apoio de outras instituições. R$300 mil do nosso município para um não cumprimento de uma lei. É simples assim. Só para ressaltar, Excelência, que parece não haver o entendimento de Vossa Excelência, e algumas pessoas aí devem também não estar entendendo. A lei municipal ela está subjugada a recomendações estaduais. Vossa Excelência sabe disso. Nós já acatamos recomendações da promotoria, recomendações do Tribunal de Contas, recomendações de outros órgãos do Estado aqui nessa Casa de Leis. Me parece haver faltou um pouquinho do dever de casa, Ana. Se tem uma recomendação estadual para não realização de uma modalidade de evento, mesmo que haja a previsão desse tipo de evento na lei municipal, Vossa Excelência é advogado, temos outros advogados aqui na casa. Qual é o caminho lógico, qual é o caminho viável? É acatar a resolução, não realizar naquele evento, e óbvio que em todos os eventos que eu venho em Cornélio Procópio, eu serei o primeiro a querer que o Cutiano esteja lá, porque eu sei admirar e gosto muito do Cutiano. É só isso que estou falando com toda a calma. Vossa Excelência continua sorrindo, obrigado pela felicidade, Excelência. E eu tenho certeza que Vossa Excelência continuará. Vou te falar o porquê que eu estou sorrindo, o que eu estou visualizando de Vossa pessoa. Vossa Excelência, Vossa Excelência. Tá, pessoal, de verdade, agora eu vou pedir para vocês respeitarem a população que está aqui. Já foi bem discutido, cada um colocou seu ponto de vista. Realmente, recomendação a gente segue sempre, mesmo que não seja do Estado, pode ser aqui de Cornélio, a gente tem que seguir, é uma coisa normal, né? Ia ter a resposta, presidente. Ia ter a resposta, era simples assim. Não, sim. E não precisar entrar nesses méritos baixos pessoal, de que o vereador entrou. Pessoal, por favor, respeitem também a população que está aqui, respeitem a minha função como presidente, eu tenho que manter a casa em ordem. Se houve decoro parlamentar ou quebra de decoro parlamentar aqui, está gravado, vocês olhem depois com o Gilson, quem quiser olhar. Ânimos muito exaltados por causa de uma discussão que não tinha necessidade para isso. É um tema tão simples. Pois é. É só votar a favor ou não. Foi bem explicado. O pessoal todo do rodeio, os que são a favor e os que são contra, estão aqui, pelo jeito, representando a cidade. Agora vamos votar, então, o segundo pedido de informação. Foi suficientemente discutido. O pedido 34146. O pedido agora está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Reprovado o pedido. Senhor secretário, agora vamos às indicações, por favor. Protocolo 147/24, Carlos Marques Bonfim, ementa indica reposição de tampa de bueiro na rua José Maria Lucas, Jardim Veneza. Protocolo 148/24, Carlos Marques Bonfim, ementa indica manutenção em bueiro na rua Anita Pereira Casimiro, Jardim Ouro Verde. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão de hoje. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença em massa da população e até a próxima segunda-feira.